Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao meu canal, Contos Narrados. Eu sou sua anfitriã e o conto de hoje fala sobre uma reviravolta incrível na vida de um homem de negócios. É uma história de redenção e transformação. Você não vai acreditar no desfecho dessa história. Então fique comigo até o fim e não esqueça de deixar um comentário dizendo o que achou. Isso ajuda muito o meu canal a se desenvolver e trazer contos ainda mais interessantes e transformadores. Vamos começar? Era uma tarde ensolarada e quente, o céu estava límpido e azul. As ruas da cidade estavam pouco movimentadas. Um homem dirigia o seu carro de luxo. Ele estava prestes a sair da cidade. Era um executivo bem-sucedido, que tinha tudo o que queria: dinheiro, poder e fama. Ele só se importava com seu status e seus interesses. Seu destino era o escritório de um grupo de madeireiros que atuavam há anos naquela região. Ele morava em um lugar mais afastado dos grandes centros urbanos, próximo de grandes florestas com matas nativas milenares. Ele foi convidado para uma reunião às pressas para tratar de negócios. Para ele, era comum esse tipo de atividade, sua vida era sempre agitada. Ao chegar no local, lhe ofereceram uma proposta tentadora: comprar uma grande área de floresta por um preço irrisório. Aquela proposta parecia boa demais para ser verdade, era até um pouco estranha. Mas ele sinceramente não se importou, tudo o que passava em sua mente era o quão lucrativo aquele negócio poderia ser. Lá, eles lhe mostraram um mapa da área que pretendiam vender. O executivo ficou impressionado com o tamanho da floresta e com o potencial de ganho que ela representava. Seus recursos eram diversos: madeira de alta qualidade, possíveis jazidas e plantas medicinais muito requisitadas. Por fim, não hesitou em aceitar a proposta. Ele assinou os papéis, liquidou alguns ativos e fez a transferência no mesmo instante. Sentindo-se feliz e satisfeito, achava que tinha feito o melhor negócio da sua vida. Ele mal sabia que estava prestes a mudar a sua vida para sempre. Despedindo-se daquele grupo, voltou para o seu carro. Ligou o motor e acelerou pela estrada, sem prestar atenção no caminho. Ele estava distraído com os seus sonhos e planos de riqueza. Ele não viu a placa que indicava uma curva perigosa à frente. De repente, um caminhão que vinha em sentido contrário perdeu o controle da direção e chocou-se violentamente com o carro daquele homem. Ele não sentiu nada, apenas vislumbrou uma escuridão total. Ele acordou em um lugar estranho. Estava deitado em uma rede, dentro de uma cabana simples, feita de palha e madeira. Estava cercado por pessoas que ele nunca tinha visto antes. Aquelas pessoas tinham a pele morena, os cabelos pretos e os olhos escuros. Usavam roupas coloridas e adornos de penas e sementes. Eles falavam uma língua que ele não entendia. Aquela comunidade era uma tribo isolada, que vivia na floresta há séculos, sem muito contato com o mundo exterior. Encontraram ele desacordado na beira da estrada, depois do acidente. Não havia sinal do seu carro e nem de seus pertences. O homem não sabia onde estava, nem o que tinha acontecido. Ele tentou se levantar, mas sentiu uma dor forte nas costelas. Levantando meio atordoado, tentou se comunicar, mas ninguém atendeu seu chamado. Tudo o que ele recebeu em troca foram olhares curiosos e preocupados. Ele se sentiu confuso, assustado e irritado. Queria saber o que havia acontecido e por que eles o ajudaram. Momentos antes do acidente acontecer, esses nativos estavam em meio às suas rotinas ordinárias, quando subitamente o xamã da tribo convocou todos e disse que um grande chamado aconteceria nos próximos momentos. Que chegaria uma mensagem do céu e logo em seguida, alguém que poderia os auxiliar iria se apresentar. Eles entenderam que aquele era um aviso de que algo importante iria acontecer em breve, algo que mudaria o destino da floresta e de seu povo. Foi quando eles ouviram um forte estrondo, como se fosse um barulho de um trovão, em plena luz do dia. Ao chegar no local do impacto, puderam ver o executivo largado no chão ao lado de seu veículo. Eles entenderam que aquele homem era a chave dessa premonição. Um dos nativos ali sabia a língua do rapaz e explicou o que havia acontecido. Ele decidiu levá-lo até o xamã da tribo, para que ele explicasse melhor a situação. O xamã morava em uma cabana isolada,
um pouco mais afastada do resto da tribo. Ele tinha um conhecimento profundo dos mistérios da natureza e dos espíritos. Chegando à cabana do xamã, encontraram-no sentado em frente a uma fogueira. Ele estava vestido com uma túnica branca e usava um cocar de penas. Segurava em suas mãos um cachimbo em brasa que ele observava com atenção. Ele olhou para aquele rapaz e para os outros com um olhar penetrante. Disse algo na língua deles, parecia ser algo importante. Os indígenas se ajoelharam diante dele e contaram-lhe o que tinha acontecido. O xamã acenou com a cabeça e convidou o rapaz a se sentar ao seu lado. Ele mostrou o cachimbo em brasa e tentou explicar o seu significado. O cachimbo queima erva, disse o xamã, que se transforma em fumaça através do fogo, restando apenas a água expelida pela minha boca. É um símbolo de transmutação. Ele disse ao homem que através do acidente ele pôde vivenciar brevemente as dificuldades e a escassez que seu povo estava passando. Disse também que eles estavam sendo ameaçados pelos homens de fora, que queriam destruir tudo em nome do lucro. Além disso, ele sabia que aquele rapaz estava se sentindo perdido, ferido e sozinho, sem saber o que fazer da sua vida. Ele disse que sabia que aquele homem tinha sido egoísta, ganancioso e cruel, e que estava colhendo o que tinha plantado. Aquela situação nada mais era que um convite para ele mudar a sua atitude, a fim de reconhecer o seu valor e a sua força interior. Ele disse que este rapaz tinha uma missão a cumprir, uma missão que poderia salvar a floresta e o seu povo. Ele disse que essa era a oportunidade perfeita para o homem se redimir daquilo que ele pretendia fazer e curar-se de si, de seu egoísmo e prepotência. Aquele chamado iria permitir que este homem ferido e assustado pudesse resolver seus problemas internos e consequentemente resolver os problemas daquela tribo. Eles entendiam que aquela dor física que ele sentia era uma dor compartilhada e que se este homem estivesse disposto a resolver essa questão, todos os problemas seriam resolvidos de uma vez. O xamã disse que sentia muito que este homem tivera que passar por este acidente e que ele sempre tinha o poder de escolher o que queria fazer. Mas disse também que, segundo seu entendimento, tudo estava conectado e que por amor, tudo poderia voltar aos eixos e à ordem. Ele disse que se ele voltasse de onde veio e denunciasse o que estava acontecendo com sua tribo, ele seria perdoado e bênçãos celestiais cairiam sob sua cabeça. Que suas únicas armas seriam a humildade e a coragem. O executivo ouviu tudo o que o xamã disse com atenção. Ele sentiu uma estranha sensação no peito. Se lembrou de quando era criança e sonhava em ser alguém importante e fazer algo de bom pelo mundo. Entendeu que ele havia se desviado do seu caminho e se tornado alguém mesquinho e vazio. Humildemente ele reconheceu seus erros. Desejou voltar no tempo e mudar as suas escolhas. Mas ele sabia que não havia volta e que o melhor que ele poderia fazer naquele momento era abraçar aquele chamado. Ele olhou para o xamã nos olhos e acenou com a cabeça. O xamã sorriu e abraçou o executivo com carinho. Ele lhe entregou seu cachimbo e lhe disse algo na língua dele. Ele sentiu que era algo bom e sincero, mesmo sem entender uma única palavra. Agradecendo ao xamã e aos indígenas pela bondade e generosidade, se levantou e se preparou para partir. Ele sabia o que tinha que fazer. Como uma inspiração que veio do alto, ele decidiu ir até a cidade mais próxima e denunciar os madeireiros às entidades competentes, pois eles estavam pretendendo destruir a floresta. Ele sabia que seu status e seu poder seriam decisivos para causar uma mudança real. Ao retornar pelo caminho indicado, ele chegou novamente à beira da estrada e encontrou seu carro intacto no acostamento, como se fosse uma providência divina. Ele ficou surpreso e encantado com a beleza de seu carro. Ele olhou para ele como nunca havia olhado antes. Sua cor era reluzente e ele agradeceu por ser abençoado o suficiente para ter o direito de conduzir aquela máquina. Ele não olhava mais para aquele objeto com mesquinhez, como um símbolo de status, mas sim com gratidão. Partindo em direção à cidade, sentiu-se energizado e revigorado, cheio de esperança em seu coração. Ele estava pronto para cumprir a sua missão. E assim termina o conto de hoje. Espero que essa história emocionante tenha te tocado. A ideia aqui é te fazer pensar e imaginar novas realidades, promovendo a mudança na sua vida. Se gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.
Agradeço por acompanhar até aqui e até o próximo conto.